Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro. E nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram na semana. Reunimos os melhores momentos, as análises mais afiadas, os debates mais importantes que pautaram o noticiário. É hora de recapitular tudo o que foi notícia sem filtro. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu like, a sua curtida pra gente. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, deu um prazo de 60 dias para a Polícia Federal entregar um relatório completo sobre o Banco Master e também indicar autoridades com foro privilegiado envolvidas. Depois disso, o ministro vai decidir se a investigação continua na corte ou se será enviada à primeira instância. A Polícia Federal apresentou o estágio das apurações, enquanto Mendonça mostrou uma lista de processos ligados à Operação Compliance Zero e também seus desdobramentos. Ficou acertado que em até 2 meses será entregue uma análise completa do material apreendido, incluindo o conteúdo do celular do banqueiro Daniel Furcaro. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. A gente tem acompanhado aí que o ministro André Mendonça tem dado um tratamento muito diferente para esse caso do Master, né? Acabou destravando alguns processos que estavam, digamos assim, blindando as investigações sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. A gente lembra que ele retirou o sigilo absoluto que foi imposto pelo ministro Toffoli, acabou ampliando o alcance dessas investigações, dando mais autonomia para os agentes da Polícia Federal, também liberou aquelas provas que estavam lacradas no gabinete do senador Davi Alcolumbre e agora, então, combinou com a Polícia Federal um prazo de até 60 dias para a apresentação desse relatório final agora, que a Polícia Federal vai ter acesso integral, né, a todo o conjunto probatório, todos os celulares, documentos, computadores que foram apreendidos aí nessas operações da Polícia Federal. Boa noite, Paula, Piotr, Cauti, professor Marcília, boa noite à nossa audiência. Paula, o problema é exatamente o número que nós estamos vendo aí na tela, no gerador de caracteres, 60 dias, 60. É claro que nós estamos falando de uma investigação que requer muitos detalhes, muito detalhamento, investigação que precisa ser conduzida de maneira séria, há coisas que, documentos e conversas, enfim, há um material vasto que foi blindado, que foi escondido, como você bem colocou. O problema não é 60 dias para que a Polícia Federal analise esse material que foi colocado num cofre, né, pelo ministro Dias Toffoli. O problema é que 60 dias no Brasil é muito, mas muito tempo para conchavos, para pressões, para ameaças. E hoje, quando nós falamos de ameaças, existe também ameaças a auditores fiscais, ameaças a delegados da própria Polícia Federal, porque hoje nós temos um ser magnânimo no Brasil, Alexandre de Moraes. Não estou dizendo que o ministro André Mendonça não vai ser respeitado, mas nós sabemos que existe um ser acima de todos os outros ministros no Supremo e que faz esse tipo de pressão nos bastidores. Então, 60 dias para a Polícia Federal entregar, né, um relatório da investigação, eu acho que é um prazo, se olharmos para a história ou para a parte técnica de como a Polícia Federal conduz as coisas, 60 dias é até bem rápido. O problema é que de hoje para amanhã no Brasil, muita coisa pode acontecer no escurinho do cinema de Brasília e essa é a preocupação hoje master do brasileiro. A falta de transparência quando há esse tipo de influência nada republicana nos bastidores. Portanto, Paula, o caso, né, como o professor Marcília sempre coloca aqui, deveria estar na primeira instância e o que podemos fazer, a pergunta é o que podemos fazer, Congresso, senadores, enfim, para que a pressão seja feita dentro desses 60 dias
evitando, portanto, esse tráfico de influência que nós sabemos que existe e, no caso Master, envolve muita gente grande. Pois é, Marcília, a Ana tocou num ponto, porque a gente lembra que o caso do Master acabou caindo no Supremo Tribunal Federal por conta de um deputado, João Bacelar, teria sido encontrado ali um contrato imobiliário entre o deputado e o banqueiro Daniel Vorcaro. Não se sabe se esse contrato se concretizou ou não, enfim, que fim levou o deputado João Bacelar, mas ele serviu para atrair a competência para o Supremo Tribunal Federal. E agora, é claro, o Mendonça quer uma lista, uma relação de autoridades, será que tem deputados federais, governadores envolvidos, que possa justificar a competência do Supremo ou do STJ, se for, né, o caso de governadores, para organizar ali o coreto, o que fica no Supremo e o que deve ser distribuído para outras instâncias. Exatamente. A sensação é essa, de que o Mendonça ele quer organizar o coreto, porque o coreto estava tocando um samba qualquer, né, nas mãos do Toffoli. E aí é que está o problema. A gente vai ter que ver muita coisa. Então, primeiro, precisa ver que autoridades que estão envolvidas nisso, porque a isso faz sentido ou não haver o foro privilegiado, se a boa parte das investigações, porque essa história do Bacelar foi absurda. Quer dizer, tudo vai ser atraído para o STF porque houve uma menção ao Bacelar num contrato. Então, enfim, amanhã você está aí discutindo com seu vizinho uma briga de porta de condomínio, se alguém chegar e falar assim, não, mas peraí, um dia o ministro do STF, ou um dia um parlamentar, ele morou aqui nesse prédio e assinou esse contrato, vai para o STF, a discussão de condomínio. Quer dizer, isso é óbvio que é ridículo, né? Esse Bacelar foi usado como isca para que o caso fosse para as mãos, não do STF, fosse para as mãos do Toffoli, porque inclusive esse Bacelar, bom que se diga, ele já tinha uma outra investigação dele no STF nas mãos do Nunes Marques, ou seja, o Toffoli nem deveria ser a pessoa a receber esse caso, porque o Nunes Marques teria prevenção, se ele já estava avaliando o Bacelar, então o caso deveria, no mínimo, ir para o Nunes, mas não, foi para o Toffoli, quer dizer, foi por encomenda para o Toffoli, e o Bacelar foi uma forma deles justificarem essa ida esquisitíssima para as mãos do Toffoli, para que o caso sumisse. Agora, o Mendonça está abrindo a caixa de Pandora, vendo o que tem lá dentro, quem é realmente parlamentar, quem tem foro privilegiado, se faz sentido o caso estar no STF, se não faz sentido fatiar o caso, deixar parte na primeira instância, porque também parte desse processo já foi para a primeira instância. Faz sentido manter na primeira instância? Faz sentido para parte lá, parte cá? É isso. Quer dizer, ele está limpando o terreno, tentando compreender a imensidão desse caso. E eu espero realmente que, diante da complexidade do caso, nós tenhamos sim parte dessas investigações no STF, parte dessas investigações na primeira instância, porque quanto mais espalhado, por mais que o Mendonça mereça aqui talvez um voto de confiança desconfiado de nós todos, porque no STF não sei se a gente pode confiar em alguém, mas enfim, merece um voto de confiança nosso, Mendonça, e por mais que ele mereça esse voto, quanto mais esse caso estiver espalhado por mais juízes, por mais mãos, por mais investigadores, estiver o caso no Congresso, enfim, onde mais ele puder estar, é melhor, porque ninguém vai conseguir colocar suas asas e concentrar o seu poder em cima do caso. Portanto, creio que esse passo do Mendonça é técnico, é essencial. Vamos ver qual vai ser o próximo. Se o próximo for tornar o mais espalhado possível essa investigação, melhor. Melhor para a investigação, melhor para todos nós, porque quanto menos gente, quanto mais esse caso estiver concentrado nas mãos de alguém, meus caros, maior a possibilidade de que ele fique oculto, como aconteceu no buraco negro do gabinete do Toffoli. Bom, já que nós falamos do deputado João Bacelar, deixa eu convidar a nossa audiência, porque teve reportagem, artigo na nossa edição da Revista Oeste 308, falando um pouquinho de quem é, trazendo o histórico político desse deputado baiano, numa reportagem, inclusive, assinada pelo Christian Costa e pela Sara Pérez, chamado Uma Incógnita em Meio ao Caso Master. Então, você que assina a nossa revista digital também tem a possibilidade de ler ali na íntegra um pouco do histórico desse parlamentar, que, inclusive, já
já esteve envolvido em escândalos da Lava Jato e foi ele, então, que trouxe este caso do Master ao Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco a gente exibe a manchete para você que está aí em casa e também acompanha o Oeste poder encontrar na nossa revista digital também esse artigo. Agora, tá aí então na tela pra gente, edição 308, aí o deputado... Diga, Ana. Pois não. Eu queria roubar mais 2 minutinhos do professor Marcília, fazer uma pergunta, porque ele mencionou uma coisa que é uma curiosidade, é que muita gente questiona esse trâmite, professor, né? Que no Brasil começa tudo sob sigilo no STF, porque precisa começar aqui por causa do foro, por prerrogativa de função, embora a informação fique sob sigilo, a gente não sabe. Qual é o correto, professor? Como você estava dizendo, começa na primeira instância e aí, à medida que as investigações vão avançando, se atinge alguém com foro por prerrogativa, aí essa parte sai do processo e sobe. E isso seria o correto? Isso seria o correto, Ana, exatamente. Porque, senão, enfim, como eu mencionei, uma briga de trânsito, eu bati no carro do meu vizinho e, por acaso, o terceiro carro que foi atingido era de um parlamentar. Aí, pronto, sobe isso para o STF, não faz sentido. Então, quando a relação bom, claro, começa na primeira instância e quando aparece uma autoridade, apenas nesse momento é que vai para o STF. Mas, mesmo assim, se essa relação com a autoridade é indireta, se a essência do caso, se o objeto da investigação não tem a ver com o parlamentar, aquilo tem que ficar na primeira instância, que me parece ser exatamente o caso. Esse bacelar tem o que a ver com tudo isso? Esse contrato em que ele é mencionado tem qual relação com todo esse absurdo que nós temos visto? Então, a relação precisa ser direta, ele precisa ser um personagem central, relevante para que o caso suba. Senão, ainda que mencionado, se só de forma indireta, nem subir deveria subir, Ana. Bom, a gente segue tratando do escândalo do Master para falar agora que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, falou pela primeira vez sobre um projeto de lei que busca reforçar a situação financeira do Banco de Brasília. O texto foi enviado à Câmara Legislativa do Distrito Federal e trata de medidas para garantir a continuidade das atividades do banco. Ibanez afirmou que cabe ao parlamentar decidir sobre a proposta. O governador declarou que a medida tem como objetivo manter o funcionamento do BRB, que possui mais de 4.500 colaboradores e atua em programas sociais. Ele informou que o banco tem papel na operação de serviços que atingem a população, inclusive a mais carente. O projeto autoriza o governo do Distrito Federal, como controlador do banco, a adotar medidas para reforçar o caixa do BRB depois de prejuízos em negócios com o Banco Master. Entre as ações previstas está o empréstimo de até 6 bilhões e 600 milhões de reais com o Fundo Garantidor de Crédito ou outras instituições financeiras, além da possibilidade de uso de 9 imóveis públicos para venda ou garantia. Olha só, Carlo Cauti, o eufemismo, né? Garantir a situação financeira do Banco de Brasília, agora apelam para os colaboradores, para os projetos sociais do banco, mas não pensaram nisso, né? Quando compraram lá aqueles 12 bilhões de reais em títulos fajutas, títulos podres do Banco Master. A gente lembra, é importante a nossa audiência ter essa ciência, né, da extensão do estrago do Banco Master, também com esse banco estatal de Brasília, lembrando que o governo é o principal acionista, né, o banco majoritário. O Daniel Vorcaro chegou a admitir que conversou com o Ibanez Rocha sobre a compra do Master. O Ibanez chegou, inclusive, a defender a compra do banco estatal, depois disse que não conversaram a respeito. Agora quer que a Câmara aprove aí um projeto, porque no fim das contas, né, Cauti, a população do Distrito Federal acabe pagando essa conta. E uma palavra só, Paula, é uma sacanagem o que estão fazendo lá no Distrito Federal. É algo de uma vergonha poucas vezes vista no Brasil. Primeiramente,
toda vez que se usa o álibi do bem-estar da população, do bem-estar dos funcionários, da questão social, é sempre uma desculpa para roubalheira, incompetência ou autoritarismo, uma das três. Nesse caso, possivelmente as três juntas. Aquilo que foi feito com o Banco Master, né, ou melhor, com o BRB, que foi basicamente forçado a comprar o Banco Master, porque o BRB é um banco público que responde ao governo do Distrito Federal, ou então o presidente do BRB foi apontado pelo Ibanez Rocha, tanto que depois que se descobriu esse escândalo, foi obrigado a sair do cargo, né, e esse acordo, esta compra, jamais deveria sequer cogitada. Um banco pequeno, regional, público, como o Banco de Brasília, vai comprar um banco privado, nacional e maior, inclusive quebrado, como o Banco Master. Mas não existe isso. No Brasil, são sempre os bancos privados que eventualmente compram os públicos em processo de privatização. Não existe uma estatização, ou seja, um banco público que compra um privado. Então, por si só, era uma anomalia ainda maior, sabendo que o Banco Master estava recheado de dívidas impagáveis e que o seu destino era a quebradeira ou a liquidação, como aconteceu. Agora, eles querem entubar um prejuízo de quase 15 bilhões de reais aos contribuintes do Distrito Federal. Eu me surpreendo como na frente do Palácio do Governo lá em Brasília, do Distrito Federal, não tem uma manifestação permanente de pessoas gritando para o impeachment do Ibanez, porque obviamente ele não podia não saber aquilo que estava acontecendo, porque em agosto do ano passado ele teve a cara de pau de ir na Assembleia Legislativa do Distrito Federal e defender a compra do Banco Master, porque é um asset estratégico. Mas só por isso, em países civilizados, o cara desse já teria renunciado ao cargo e deixado qualquer papel político, nunca mais se apresentado perante as câmeras. Não, ele não apenas não tem vergonha na cara e agora diz que precisa colocar dinheiro público, por sinal, para salvar um banco falido como o BRB, mas ainda por cima vai concorrer ao Senado agora em outubro, ou seja, vai daqui 1 mês e meio, se descompatibilizar, vai deixar o cargo e vai deixar essa batata para assar para vice dele, que também quer concorrer, que não quer isso, ou seja, vai renunciar também. Ou seja, no final das contas, teremos um Distrito Federal que vai ter uma bucha de 6,6 bilhões de reais, no mínimo, para garantir a existência do BRB. O Distrito Federal já fechou o seu orçamento do ano passado no prejuízo de quase 1 bilhão, ou seja, não tem esse dinheiro. É provável que o BRB tenha uma intervenção federal ou até mesmo uma liquidação do Banco Central. E ao mesmo tempo teremos esse 12, 13, não sabemos ainda quanto, bilhões de reais que de forma criminosa o BRB deu para o Banco Master, em troca de nada, de carteiras podres. Onde estão os auditores do BRB que assinaram esse documento? Onde estão os vice-presidentes do BRB que assinaram esse documento? Os membros do conselho? Essa turma deveria ser chamada para depor em alguma delegacia ou em alguma promotoria e perguntado: meu amigo, você leu esses documentos? Você viu se o papel existia ou não? E eventualmente, se não tem desculpa, devem ser presos, porque isso aí é fraude, é claramente uma fraude. E só terminando, Paula, isso tudo demonstra que Daniel Vorcaro mentiu de forma descarada lá na cariação, no dia 30 de dezembro. Porque ele disse que não ocorreu nenhum tipo de operação fraudulenta, que a operação foi desfeita, que estava sendo reembolsado ao BRB e, na verdade, o BRB está quebrado. Ou seja, o BRB deu dinheiro e não foi reembolsado. Vulgo é mais uma prova que Daniel Vorcaro mentiu quando disse que não aconteceu, não ocorreu nenhuma fraude. Ocorreu sim e o BRB está quebrado. Pois é, Piotr, o Caute deu essa explicação também econômica, mas tem esse componente político aí do Ibanez, que é governador, tem pretensão eleitoral, quer concorrer ao Senado Federal pelo Distrito Federal, deve entregar essa bucha aí para Celina Leão, que hoje é a vice-governadora, que já disse que não quer esse pepino para ela, e agora o Ibanez empurra também para a Câmara Legislativa aprovar um projeto para tentar, de alguma forma, salvar o banco estatal. Paula, no começo dos anos 90, já era do século passado, né? Houve uma venda muito grande. Na verdade, a liquidação de vários bancos, a mudança, os bancos foram privatizados, bancos públicos, sobretudo estaduais. Eu vou me juntar ao Caute, eu tenho muito pouco a acrescentar já a explicação que o Caute mencionou aqui, porque qualquer empresa de auditoria conseguiria comprovar ali para um comprador interessado que o Master tinha problemas. Porque isso era uma conversa aberta no mercado financeiro. Todo mundo falou: escuta, quem oferece tanta coisa assim, tem muita coisa. Mas não era só isso, não era só a percepção de quem está de longe.
Por que uma empresa de auditoria não foi convocada, ou se não informou isso, bom, isso é uma explicação. Aí nós vamos para o componente político. Qual era o interesse do governo de Brasília, que controla o BRB, em comprar títulos do Banco Master? Que a gente está vendo agora, e muito provavelmente essa CPI vai mostrar muito mais o crime organizado e também as outras investigações, sobretudo da Polícia Federal, que estão no Supremo Tribunal Federal, que tem muita gente envolvida. Seria essa compra, estou fazendo uma pergunta, tá? Seria essa compra do Banco Master uma tentativa de vamos resolver o problema do banco, o banco não entra numa liquidação e aí o que acontece? Bom, não acontece nada, porque alguém assumiu aquela dívida do Banco Master. A questão é essa. Só que é um banco público, como o próprio governador do Distrito Federal agora faz questão de dizer. Se era um banco público, você deveria ter tomado mais cuidados. Se o BRB entrou nessa, entrou por quê? Qual era a intenção? É o tipo de coisa que as investigações vão mostrar. Porque do ponto de vista técnico, qualquer auditoria conseguiria chegar a essa conclusão com muito pouco esforço. Com muito esforço ia mostrar até quem estava fazendo o quê e por quê, né? Mas enfim, que o banco não tinha condições de ser um ativo importante, válido para um banco como o BRB e para nenhum outro banco, bom, isso está muito claro. Agora, sobre as pretensões do Ibanez, ele vai ter que se explicar. Vai ter que explicar isso ao eleitor de Brasília se ele realmente for candidato ao Senado, porque tem muita água para rolar até que as candidaturas sejam colocadas formalmente. Muita coisa vai ser divulgada dessa investigação em relação ao Banco Master. Já imaginou como seria levantar da cama, colocar os pés no chão e não sentir aquele corpo travado? Imagine subir uma escada ou caminhar pelo parque sem aquela dor chata que parece te segurar todos os dias. É possível se ver livre disso agora. O que eu tenho para te apresentar hoje não é milagre, é ciência e tecnologia. Estamos fazendo um lançamento especial do Cúrcuma White. Você já deve ter ouvido falar da cúrcuma amarela, mas o que a Vita Gold trouxe para o Brasil é um nível completamente novo de tratamento. A cúrcuma White é 7 vezes mais potente que a cúrcuma comum. Ela conta com uma fórmula 100% natural, desenvolvida com o que há de mais moderno para cuidar da sua saúde. Ela não só combate a dor e a inflamação, como ajuda na regeneração dos seus tecidos e é a união perfeita entre o poder da natureza e o rigor da ciência. E o segredo está na combinação inteligente. Além do extrato puro de cúrcuma white, nós adicionamos o MSM, que é fundamental para as articulações, junto com o cálcio e o magnésio. Essa fórmula poderosa fortalece seus ossos e músculos. É o fim daquele sacrifício para levantar da cadeira ou para sair da cama pela manhã e a devolução do seu bem-estar e da sua liberdade. Mas atenção, por ser uma oferta especial de final de semana, a Vita Gold preparou algo inacreditável. Você vai adquirir o seu Cúrcuma White com até 70% de desconto e tem mais. Ligando agora para o número 0800 031 1050, você ganha um relógio inteligente de presente e ainda escolhe um segundo suplemento extra totalmente grátis. É o pacote completo para a sua saúde. Mas corra, porque o tempo e o estoque são limitados. Pegue o seu telefone agora e ligue para o 0800 031 1050 e fale com um dos nossos especialistas. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, atualizou o estado de saúde de Jair Bolsonaro durante a visita. O parlamentar informou que o ex-presidente apresentou melhora na disposição hoje. Mais uma vez fazendo um apelo ao bom senso a todo mundo, para que aprecie o pedido de domiciliar humanitária para ele, que é importante. Ele fica sozinho numa cela, mais uma vez, os efeitos colaterais do remédio que ele toma causam tontura, podem causar outros efeitos colaterais, que é perigoso sim, ele está sozinho numa cela, por mais que tenha alguns cuidados tenham sido tomados ali com relação à quina de alguns móveis e tal, mas não tem nenhuma necessidade de ele continuar aqui na situação de saúde que ele se encontra. Então, estava mais disposto hoje, mas continua sempre essa preocupação e faço aqui mais uma vez o apelo a quem de direito para poder cumprir a lei em relação ao presidente Bolsonaro.
Flávio informou que Bolsonaro ficou feliz ao saber do bom desempenho do deputado Guilherme Derrite na corrida pelo Senado em São Paulo. Tive a honra de estar junto aqui com o Derrite, né? Então falamos um pouquinho ali de política, obviamente, falamos de São Paulo. Mais uma vez ele mandou um abraço aí ao governador Tarcísio. Está muito confiante que ele acompanha as pesquisas que saem aqui. Saiu ontem, se não me engano, a pesquisa de São Paulo. E ficou sabendo aqui, ficou feliz com o resultado da pesquisa, tanto para o Tarcísio quanto para nós, com relação à pré-candidatura à presidência da República, também com a pontuação do Derrite. E com relação à segunda vaga lá no Senado, ele pediu mais uma vez para aguardar e analisar mais pesquisas e conversar com mais algumas lideranças e também com o Eduardo Bolsonaro para a gente tomar uma decisão, né, com mais tranquilidade um pouquinho mais para frente. Então, tratamos de vários outros assuntos ali, mas só amenidades, enfim, e fico aí, volto para casa, ou melhor, né, saio daqui certamente reenergizado, porque é impressionante, né, o Derrite, como é que é a capacidade dele de enfrentar os problemas. Flávio também disse que vai intermediar qualquer tipo de atrito de que tiver com integrantes do PL. Não, cara, nós somos adultos, vamos conversar, tá? Eu vou conversar, vou procurar todo mundo, como sempre fiz, porque a gente tem um objetivo maior e todos estão imbuídos, estão na mesma página, tá? Todo mundo na mesma página, porque sabe que o Brasil corre sério risco, né, de virar de vez um narco-estado com mais 4 anos do PT. Flávio também apresentou os nomes ao Senado dos candidatos para Santa Catarina e também Distrito Federal. Santa Catarina é um lugar que ele já tem a decisão tomada, que o governador Jorginho é o candidato à reeleição. Os nossos 2 pré-candidatos ao Senado são a Carolina Detoni e o Carlos Bolsonaro. Inclusive conversei com a mim ontem, aqui no Senado Federal, que, enfim, é uma pessoa que sempre foi muito próxima de nós, vota conosco, pensa como a gente também, mas na política é assim que funciona. Lá o palanque está definido, porque são pessoas qualificadas. Adalberto Piotto, vários pontos aí do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, que na manhã de hoje visitou o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, mais uma vez reforçou a importância aí do pedido de prisão domiciliar, mas já começa a traçar aí alguns nomes, né, alguns pré-candidatos ao Senado, falou de Santa Catarina, que era ali um ponto de discussão em relação a Carlos Bolsonaro, Carol Detoni e também Espiridião Amin, que é do PP, mas diz que já está tudo conversado e definido. Também falou do Distrito Federal, com as vagas ali em disputa com a Michele Bolsonaro e também Bia Kicis. Falou também do Senado aqui em São Paulo, uma das vagas dedicada ao deputado Guilherme Derrite, que é do PP, e a segunda vaga ainda está em aberto, em conversações. A gente sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem um peso muito importante ali na indicação desse nome, especialmente aí para o estado de São Paulo. Vamos lá por partes, Paula, rapidamente. O Derrite, como ex-secretário de Segurança, deputado, relator do PL Antifacção, como candidato da direita no Senado, era um nome que já, digamos, quase impossível de ser retirado. Então, está muito clara essa posição. O próprio Flávio Bolsonaro, que saiu bem numa pesquisa agora, né, da Atlas e Intel em relação à corrida presidencial, ele está 0,01 na frente do Lula no segundo turno. Ou seja, é um empate técnico, óbvio, mas pela primeira vez ultrapassa o Lula pela Atlas e Intel agora, pelo que a gente viu. Mas ainda há possibilidade de mudanças, sobretudo em Santa Catarina. Há uma conversa, sim, com o senador Espiridião Amin, sim, já conversou, mas a questão do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, ir para Santa Catarina, precisa saber, e já houve conversa com o eleitor, porque o objetivo da direita é fazer fazer um número maior de senadores, é ter um Senado mais forte, porque um Senado mais forte representa muita coisa. Tivesse esse Senado nesse momento, já teríamos tido, provavelmente, impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não existiu. Além do que, o Senado também barraria uma série de coisas que passaram pela Câmara em relação ao governo Lula, que tem explodido as contas do país. Estou falando das contas do pagador de impostos, né? Alimentadas pelo pagador de impostos. Ou seja, um Senado forte é vital. O Senado hoje, a oposição é minoritária, em que pese o fato de ter muita gente centrão, mas esse centrão não vota com a oposição normalmente. Então, a questão de Santa Catarina ainda é delicada, porque Carlos Bolsonaro ainda é visto
pelos próprios aliados como alguém estranho no ninho de Santa Catarina, ele não é catarinense, se mudou recentemente, mudou o domicílio eleitoral recentemente, numa aposta do presidente Bolsonaro, é uma coisa que ainda pode ser discutida. A própria Carol de Tone chegou ao ponto de talvez ser retirada se houvesse, por exemplo, a composição com outro nome. Agora está confirmado o nome dela, mas também de Carlos Bolsonaro, e algo tem que negociar com outros aliados. A direita precisa entender que ela é um movimento. E em sendo um movimento, você tem várias pessoas que têm, obviamente, os mesmos interesses de concorrer naquela eleição. Então, há um cuidado, e claro que a condição do presidente Bolsonaro preso nesse momento dificulta esse tipo de negociação. Esse foi o primeiro objetivo dessa prisão, do julgamento apressado no Supremo Tribunal Federal por parte da primeira turma do Supremo, comandada ali naquele momento como o autor da denúncia, como todo o ministro Alexandre de Moraes, que era tirar justamente Bolsonaro desse debate político. Esse debate que é essencial. Ele, que sim, é inegavelmente o maior líder da direita no país. Esse é um bônus, esse é um capital político que ninguém pode tirar do ex-presidente Bolsonaro. Mas com essa dificuldade de comunicação, é sempre uma comunicação ali. O próprio Flávio Bolsonaro levou um tempo para convencer que sim, ele tinha sido exatamente indicado pelo pai como candidato à presidência da República. Né? Ou seja, há uma série de coisas que vão depender ainda de muita conversa local, porque o objetivo é fazer o maior número de senadores. Você precisa combinar isso com os aliados e precisa combinar isso com o eleitor. Ou seja, quem tem realmente chance de chegar e se eleger e formar um Senado mais forte, além, claro, dos governadores em vários estados. Bom, e o Piotto já citou, a gente traz detalhes dessa pesquisa Atlas Intel Bloomberg, divulgada hoje, mostrando que o senador Flávio Bolsonaro já aparece em vantagem numérica no segundo turno contra Lula. Flávio registrou 46,3% das intenções de voto contra 46,2% contra o petista. No limite da margem de erro, que é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, Flávio pode estar 2 pontos à frente de Lula. Em pesquisa do mesmo instituto, realizada em dezembro de 2025, Flávio Bolsonaro aparecia 12 pontos atrás de Lula no segundo turno. O levantamento entrevistou 4.986 eleitores brasileiros por meio digital entre os dias 19 a 24 de fevereiro. Ana, a gente exibe aí o resultado da pesquisa divulgada hoje, Atlas Intel, então com o desempenho do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Chama atenção aí como subiu, né, em pouco tempo, 12 pontos percentuais. A gente tem que dar, assim, pesquisas a gente olha sempre com um olhar mais cético, né, Ana? É importante a gente fazer essa ressalva para a nossa audiência. A gente tem um olhar bastante cético e a gente sabe que tem 8 meses ainda adiante dessas eleições. Para essas eleições muita coisa pode acontecer, mas é um indicativo, é uma sinalização importante aí nesse começo de ano. Paula, e é o que você disse, pesquisas a gente olha, né, com ceticismo, porque se hoje dá um empate técnico ou se mostra uma evolução importante do Flávio Bolsonaro em relação ao nome Lula, esses números podem estar muito piores para o atual presidente. Esses números podem estar demonstrando uma força do Flávio crescente e que o governo não deve estar gostando nada, porque a gente sabe que existe, colocam-se máscaras nessas pesquisas exatamente para esconder a força que a direita tem no Brasil. Eu fico curiosa para imaginar, né, as pesquisas internas, porque se essa pesquisa que foi divulgada mostra esse crescimento muito significativo do Flávio, 12 pontos em 2 meses, eu acho que é porque a coisa é muito maior e agora o governo não sabe como controlar isso. O que eu acho, Paula, que mesmo assim, mesmo a gente imaginando que os números do Flávio possam estar maiores, aconteceu isso aqui também nos Estados Unidos. Durante muito tempo, Donald Trump aparecia em empate técnico com Kamala Harris. Vejam vocês, Kamala Harris na frente de algumas pesquisas, e a eleição de 2024 foi uma avalanche em cima de Kamala Harris. Então, esses números podem estar sendo suprimidos aí de uma forma que seja mais interessante para o governo. E isso vai trazer
essa preocupação daqui para frente. Até onde eles vão mostrar as reais pesquisas e os reais números do Flávio? A gente pode ter certeza que eles vão esconder. Agora, o que mostra, o que eu acho que o recado dessa pesquisa, Paula, é que o Flávio está construindo pontes, está estendendo a mão fora da tal bolha bolsonarista que muitos criticavam, né, pela indicação de um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Muita gente não conhecia o Flávio. Muita gente, no começo dessa corrida, não sabia se o Flávio era o Eduardo. Eu sei que o presidente Bolsonaro tem 3 filhos. Muita gente acompanhava o presidente Bolsonaro. E agora o Flávio pavimenta esse caminho próprio dele, conversando com as pessoas da Faria Lima, conversando com pessoas do centro, conversando com os eleitores, os conservadores moderados, com os evangélicos, enfim, com aquelas pessoas que ele mesmo chamou no vídeo logo depois do carnaval, depois daquele desprezo pelos evangélicos e conservadores naquela ala das latas, né, dos acadêmicos de Niterói. Ele fez essa ponte. Você que não é lulista, você que não é bolsonarista, eu estou estendendo essa conversa até você. Então o Flávio vem mostrando essa maturidade política de querer sair dessa bolha da direita que hoje, de uma certa forma, toma conta do campo político no mundo todo, Paula, não é só no Brasil. E o Flávio está fazendo exatamente um movimento. Não estou comparando o Flávio com Donald Trump, não. Mas o Flávio tenta fazer o mesmo movimento que Trump fez em 2024. Eu quero sair da minha bolha maga, da minha bolha trumpista, e quero atingir outros lugares, outros eleitores que ainda estão indecisos, que não querem nenhum lado e nenhum outro. Portanto, vamos acompanhar as pesquisas, porque, repito, Paula, como você disse, lojinhas de porcentagem, né? Como nosso mestre Augusto Nunes sempre fala. Mas se os números estão assim agora, pode ser que o Flávio esteja com os números melhores ainda. Marcília, antes de te ouvir, deixa eu só trazer mais um trecho da declaração do senador Flávio Bolsonaro, que foi perguntado hoje por jornalistas justamente sobre o resultado dessa pesquisa Atlas Intel. Tá dando a lógica, né? Governo muito mal. Mais uma vez, o governo que não toma conta de ajudar os estados e municípios no combate a facções criminosas. Um governo que não para de criar impostos, acabou de criar mais imposto para mais de 1.000 aparelhos de tecnologia, né, 1.000 eletrodomésticos, incluindo os smartphones. Né? Você vê, o Brasil não produz smartphone, mas ele diz que está aumentando a tributação aqui do smartphone. Você que está em casa aqui, que compra um celular, vai pagar mais caro agora, mais uma taxa do Lula. Ele alegando que está protegendo. Tá, então, a resposta do senador Flávio Bolsonaro. A pesquisa de hoje, Marcília? Deu a lógica, né? Como ele disse. Bom, claro, pesquisa a gente sempre tem que ter um pé atrás, como foi dito aqui por todos. Agora, aliás, eu fico curioso, né? Foram ouvidas 4.986 pessoas, por que não 5.000? Qual é a lógica desse número quebrado? O fato é que, enfim, dando por premissa a pesquisa ser correta, estou trabalhando com essa hipótese, né? Ela foi, uma pesquisa que foi feita de 19 a 24 de fevereiro, portanto, muito recente, né? E o que me chama a atenção, no primeiro turno, o Flávio, ele agora, então, aparece com 46,3% e tinha em janeiro 44,9%. E o Lula, 46,2% e tinha em janeiro 49,2%. Ou seja, em um mês, muito pouco tempo, o Flávio subiu 3 pontos percentuais. Aliás, desculpa, o Flávio subiu 1 ponto percentual e o Lula caiu 3 pontos percentuais. Então, essa proporção em um mês é que me chama a atenção. Ou seja, o Flávio está crescendo muito rápido e isso vai ser uma tendência daqui para frente. Então, quando a gente olha para o segundo turno, a diferença é muito pequena entre eles, é muito pequena com o retrato de agora. Mas, se isso continuar acontecendo, o Lula caindo 3 pontos e o Flávio subindo 1, que seja, bom, isso vai, sem dúvida, aumentar também a proporção
da votação favorável ao Flávio no segundo turno. No segundo turno, o que a pesquisa mostra é 46,3 a 46,2 favorecendo o Flávio. Mas a gente tem votos brancos nulos e não sabe, que é a pessoa que não sabe o que fazer com o seu voto, nós temos aqui 7,5%. É muita gente. É muita gente ainda sem saber em quem votar. E aí, a gente precisa lembrar o seguinte, o cara que vota no Lula, ele já sabe que vai votar no Lula. Não tem como alguém dizer assim, eu não sei quem é o Lula, eu não conheço o Lula, não conheço ainda as plataformas do Lula. Todo mundo já está careca de saber o que o Lula faz e não faz pelo país. Então, esses 7,5% me parecem ser pessoas que tendem a votar no Flávio Bolsonaro e não no Lula. Porque quem sabe ou quem está em dúvida vai acabar votando no Flávio. Porque o voto do Lula já é um voto ideológico, de uma pessoa que tem certeza há 20 anos que deve votar no Lula e assim seguirá. Portanto, é muito voto ainda, a meu ver, para... O Lula vai cair, isso é uma tendência, ele sangrar até o fim do governo, porque está um péssimo governo. O governo dele é horrível. E a tendência do Flávio é se fazer conhecer. E quanto mais ele se faz conhecer, mais ele cresce nas pesquisas. Essa tem sido a tendência. Vai, como a Ana disse, construindo pontes, vai estruturando a sua candidatura, vai robustecendo, inclusive, a sua candidatura. O Tarcísio apoiou, a gente teve a integração do Rogério Marinho também na coordenação da campanha. Ele vai criando essas pontes e a tendência é que cresça e dispute esse 7,5%. Se esse 7,5% for para o Flávio, ele ganha de lavada no segundo turno. Piotr, eu quero te ouvir porque chegou aqui para a gente, agora há pouco, o senador Flávio Bolsonaro, já que estamos falando aí do resultado das pesquisas e das declarações do senador e pré-candidato, ele acabou de apresentar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC para acabar com a reeleição. A gente, inclusive, exibe aí, recebemos em primeira mão da assessoria do gabinete do senador Flávio Bolsonaro. Como é que a gente pode interpretar esta proposta, Piotr, neste momento de início de corrida eleitoral? Primeiramente que a reeleição deu errado no Brasil, né? Eu posso dizer porque eu fui favorável, então eu sou até insuspeito. Eu achava que a reeleição, assim como existe em vários lugares do mundo, a começar dos Estados Unidos, só que os Estados Unidos têm um particular. Nenhum presidente pode ter mais que 2 mandatos, então ele não concorre a um terceiro mandato, jamais a um quarto, né? Para se ter uma ideia. O Brasil não, basta estar lá, tiver aprovação, volta. A lógica americana é de que ninguém é insubstituível, aqui no Brasil não. O Lula está querendo concorrer a um 4º mandato. Não deveria ter voltado nem para o 3º, a se ver a tragédia que ele está deixando no país. Mas este é um fato. A reeleição no Brasil ela tem alguns problemas e não funcionou como se esperava, sobretudo na questão presidencial. Se nos estados você vê vantagem na reeleição, você vê trabalhos de continuidade, parece que no governo federal realmente não deu certo. Bom, esse é um ponto. Quando a gente pega o senador Flávio Bolsonaro e olha, por exemplo, que o Tarcísio era um dos nomes da direita para concorrer, até porque foi ex-ministro, extremamente bem avaliado no governo Bolsonaro, um homem de confiança do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, também um governador extremamente bem avaliado de São Paulo, e governador de São Paulo sempre é um candidato em potencial à presidência da República. Quando o senador Flávio Bolsonaro aponta para isso, primeiro ele consegue trazer um discurso favorável a ele, dizendo, olha, a reeleição tem seus problemas, basta ver o que o Lula causou a Dilma Rousseff e eu não quero ser protagonista disso, então vamos fazer um mandato só e nesse mandato a vida segue depois. Ao mesmo tempo, como o governador Tarcísio de Freitas acabou saindo dessa corrida presidencial e foi exatamente quando o ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro como seu candidato, o Tarcísio teria mais um mandato como governador de São Paulo. Ou seja, daqui a 4 anos ele estaria apto, depois de praticamente 8 no governo do Estado, a ser candidato à presidência da República, numa manutenção, obviamente, da direita no poder. Ou seja, são várias leituras, mas são 2 pontos principais. Primeiro, ele atrai um discurso favorável em relação a não ter reeleição para presidente da República, porque a reeleição para presidente no Brasil trouxe vários problemas, a começar das mais recentes do Lula e da própria Dilma Rousseff, e também, em algum momento, sinaliza para um aliado poderoso, que é o governador de São Paulo, daqui a 4 anos tem candidatura livre, ou seja, completando seus 8 anos como governador de São Paulo, numa eventualidade dele querer se candidatar. Mas fala isso não só para o Tarcísio, fala isso para todos os outros que poderiam apoiá-lo nesse momento
E daqui a 4 anos a vida é outra, muita gente pode concorrer à presidência da República, o que teoricamente estaria meio que já afastada essa coisa entre Lula e Bolsonaro, ou seja, você teria um outro quadro político no país. É um movimento estratégico, um movimento importante com um potencial muito positivo de trazer imagem positiva para essas plataformas que, claro, o Flávio Bolsonaro agora como senador e pré-candidato vai cada vez mais ser inquirido sobre vários assuntos polêmicos, entre os quais a reeleição. Ele já se antecipou nessa corrida. Diga, Cauti, para fechar. Não, só relembrando que se a gente pegasse os dados de 4 anos atrás, fevereiro de 2022, corrida eleitoral Lula-Bolsonaro, as pesquisas davam Lula 10, 15 pontos acima do Bolsonaro, acabou que a distância foi mínima em outubro de 22, ou seja, se a gente faz a devida proporção, fevereiro de 22, fevereiro de 2026, com esse impasse, esse empate, aliás, essa vantagem no Flávio Bolsonaro, claramente temos uma vantagem ainda maior potencial que poderia aparecer ao longo desse ano. Mas além disso, essa aqui é a prova de que Flávio Bolsonaro não quer uma dinastia no Brasil, mas quer simplesmente uma dialética normal e uma normal gestão no poder e uma possibilidade de deixar o cargo após 4 anos para outro candidato, que no caso com certeza seria Tarcísio. Até uma forma de deixar o ambiente mais sereno, mais tranquilo e conseguir aí sim de forma eficaz os votos do centro. Já imaginou como seria levantar da cama, colocar os pés no chão e não sentir aquele corpo travado? Imagine subir uma escada ou caminhar pelo parque sem aquela dor chata que parece te segurar todos os dias. É possível se ver livre disso agora. O que eu tenho para te apresentar hoje não é milagre, é ciência e tecnologia. Estamos fazendo um lançamento especial do Cúrcuma White. Você já deve ter ouvido falar da cúrcuma amarela, mas o que a Vita Gold trouxe para o Brasil é um nível completamente novo de tratamento. A cúrcuma White é 7 vezes mais potente que a cúrcuma comum. Ela conta com uma fórmula 100% natural, desenvolvida com o que há de mais moderno para cuidar da sua saúde. Ela não só combate a dor e a inflamação, como ajuda na regeneração dos seus tecidos e é a união perfeita entre o poder da natureza e o rigor da ciência. E o segredo está na combinação inteligente. Além do extrato puro de cúrcuma white, nós adicionamos o MSM, que é fundamental para as articulações, junto com o cálcio e o magnésio. Essa fórmula poderosa fortalece seus ossos e músculos. É o fim daquele sacrifício para levantar da cadeira ou para sair da cama pela manhã e a devolução do seu bem-estar e da sua liberdade. Mas atenção, por ser uma oferta especial de final de semana, a Vita Gold preparou algo inacreditável. Você vai adquirir o seu Cúrcuma White com até 70% de desconto e tem mais. Ligando agora para o número 0800 031 1050, você ganha um relógio inteligente de presente e ainda escolhe um segundo suplemento extra totalmente grátis. É o pacote completo para a sua saúde. Mas corra, porque o tempo e o estoque são limitados. Pegue o seu telefone agora e ligue para o 0800 031 1050 e fale com um dos nossos especialistas. E na reabertura dos trabalhos presenciais do Senado, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, cobrou publicamente a abertura imediata da CPI do Banco Master. Eu estou há 7 anos aqui, o senhor sabe, e nunca tinha visto um mês de fevereiro com plenário fechado como aconteceu. E quero manifestar, com todo respeito à sua pessoa, que eu respeito. O senhor é uma pessoa, como disse o senador Magno Malta, de excelente, de fino trato com todos aqui. E a gente sente o seu carinho de tratar as pessoas. Isso é muito importante. Mas como presidente dessa casa, revisora da República, o senhor tem falhado muito. E eu quero lhe fazer um pedido aqui.
talvez o último, talvez o da hora derradeira minha. Mas eu quero lhe fazer um pedido. O senhor não tem como tapar o sol com a peneira com relação ao maior escândalo, a maior fraude do sistema financeiro do Brasil. O senhor tem 51 colegas seus aqui, dos 81, que assinaram a CPI há 3 meses quase. Está na sua mesa. Que eu lhe cobrei antes do recesso. Está aí para o senhor abrir. A gente não precisa de atalho, senador Jorge Cajuru, na CPI do crime organizado, na CPI do INSS, na CAI fazendo uma subcomissão. Isso não está certo, presidente Davi Alcolumbre. Esse escândalo merece uma CPI ou CPMI própria. O senador também cobrou o andamento de pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Outra coisa, que o senhor não pode mais, não tem mais como o senhor botar embaixo do tapete. Não faça isso com o Brasil. O senhor tem filho, o senhor tem uma esposa, aliás, uma pessoa que faz obra, e eu sou testemunha social, que aprecia os trabalhos de pacificação. Bom, Piotr, esse é um discurso extremamente necessário aí do senador Eduardo Girão, que foi direto aos pontos, né? A necessidade de abrir uma investigação envolvendo o escândalo do Master e também os inúmeros pedidos de impeachment contra ministros do Supremo que repousam sobre a mesa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Em dado momento a gente vê ali o rosto do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ali olhando como se não fosse com ele ali, esse discurso, né, bem direto do senador Girão, olhando ali para ele. Esse é o papel da oposição e o discurso do senador Girão. Não raro a gente se lembra aqui, por exemplo, do célebre discurso do deputado Márcio Moreira Alves, que convocava justamente a população a boicotar a ditadura, e depois do Mário Covas apoiando exatamente o Márcio Moreira Alves, ou seja, a história da oposição no Brasil, a história da política no Brasil, de homens que tiveram a coragem de dizer o que era preciso ser dito. Nós estamos vendo isso no presente. Esse discurso é extremamente importante, é contundente, duro, direto, objetivo e na frente de quem precisava ouvir. Acho que o senador Girão, nesse discurso, deixa muito claro o que está acontecendo no país. O peso, o que gera de retrocesso e atraso para a história do país, a omissão, o imobilismo do presidente do Senado, e eu estou falando do Davi Alcolumbre, que o próprio senador Girão se colocou ali, frente a frente, para dizer, com absoluto respeito, até porque estamos em outros tempos que não da ditadura, se permite esse tipo de fala, sem que, obviamente, vai ser calado. Nós estamos até num outro tempo em que o Supremo agora talvez vai ter dificuldades em calar parlamentares, como fez até outro dia. Mas é este Supremo que ainda está devendo muito para a legislação brasileira, para a democracia brasileira, aliás, porque a afrontou demasiadamente. O que está fazendo agora, o que fez o senador Girão, como também várias intervenções de senadores da oposição, como vimos Rogério Marinho recentemente na CPI, como a gente viu, por exemplo, o próprio senador de Minas Gerais, que preside a CPI do INSS, nós estamos falando justamente de vários políticos que estão se mostrando claramente. Aquele medo que o Congresso sentiu, até porque, convenhamos, foi uma pressão fora do comum, porque o Supremo não estava sozinho naquele movimento de calar o Congresso. O Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, sobretudo, tinha o apoio de boa parte da imprensa também. Uma imprensa que achava sentido na censura a outros colegas de imprensa e a outros veículos. Nós estamos falando de um Brasil agora, felizmente, em que o Congresso volta a ter voz. Agora, este é só um trabalho da oposição que é minoritária no Senado. Ela é minoria ainda no Senado. Eu dependo que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que tem poderes demais, que ele tome a decisão de pautar, sim, um pedido de impeachment, até porque em um dos casos já houve um número mínimo de assinaturas. O senador Davi Alcolumbre não se mexeu ainda, mas está sendo cobrado publicamente. Não é a primeira vez que ele é cobrado, ele continuará a ser cobrado porque os ventos são outros. É preciso reconhecer que nós vivíamos até outro dia num regime de estado de exceção. Ainda temos uma série de problemas por causa disso, mas nós temos um outro momento.
Vimos há pouco o senador Alessandro Vieira com um avanço na CPI do crime organizado para investigar ministro do Supremo. Ele mesmo tinha dito, inclusive ao lado de um ex-ministro do governo Lula, e eu estou falando de um ex-ministro do Supremo e do governo Lula. Eu estou falando do ministro Ricardo Lewandowski, que falou, haverá o tempo em que ministros serão presos, ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós estamos vendo avanços disso na CPI, do INSS, estamos vendo na CPI, na comissão que está investigando o crime organizado no Senado, e estamos vendo agora nesses discursos do Senado que fez há pouco o senador Girão. É preciso que mais parlamentares façam isso de público. É o espaço, sim. Parece pouco para quem está achando, mas isso não vai dar em nada. Não, não funciona assim a vida política. No parlamento se fala, se parla, como diz exatamente a origem da palavra, e é preciso falar mais, porque até outro dia parlamentares que ousassem fazer isso que fez o senador Girão estariam no dia seguinte com a Polícia Federal no seu gabinete, com um mandado de busca e apreensão determinado por alguém do Supremo Tribunal Federal. Esse alguém hoje tem que dar explicações. Vai ter que dar explicações na CPI, por exemplo, do crime organizado. Bom, agora a gente fala do escândalo do INSS, da roubalheira dos aposentados. 2 ex-dirigentes do INSS estão em processo avançado de delação premiada e teriam citado o filho mais velho do presidente Lula e também políticos do Centrão. Entre os políticos citados estaria Flávia Pérez, ex-Flávia Arruda, que foi ministra da Secretaria de Relações Institucionais do governo Jair Bolsonaro e hoje é mulher do economista Augusto Lima, ex-CEO do Banco Master e ex-sócio de Daniel Vurcaro. Flávia nega qualquer relação com os fatos. Segundo a apuração do Metrópolis, o ex-procurador do INSS, Virgílio Oliveira Filho, e o ex-diretor de benefícios, André Fidelis, detalharam o envolvimento de autoridades no esquema que apura descontos ilegais em aposentadorias. Os 2 estão presos desde 13 de novembro do ano passado. Virgílio teria recebido 11 milhões e 900 mil reais de empresas ligadas às entidades envolvidas nas fraudes. Já André Fidelis é suspeito de receber 3 milhões e 400 mil reais entre 2023 e 2024. A defesa de Virgílio nega que haja uma delação em andamento. Ana, a gente traz essa apuração do Metrópolis, que já teria aí esse processo de colaboração premiada em estágio avançado, citando o Lulinha, o filho do Lula, que já apareceu nas investigações da Polícia Federal, inclusive recebendo mesada de 300 mil reais nesse esquema de quem? Do careca do INSS, que também circula aí uma informação de bastidor que estaria também preparando uma proposta de delação premiada e que essa vontade aí em colaborar com as investigações com a justiça, também por parte do careca do INSS, cresceu depois que alguns familiares do empresário também viraram alvo de investigações da Polícia Federal. Então, Paula, agora é acompanhar como eles vão tentar blindar o filho do Lula, que pode estar envolvido nesse grande esquema de corrupção, agora se aproximando das eleições, né? Estamos nos aproximando das eleições, cada dia conta muito, cada semana conta muito, pesquisas serão divulgadas de uma forma mais detalhada e claro que tudo vai colaborar com essas pesquisas e pelo menos com a narrativa oficial. Não custa lembrarmos que durante os 4 anos do governo do presidente Bolsonaro, absolutamente tudo era notícia para minar a força política do presidente Bolsonaro. Agora é o contrário. Agora nós vamos ver todo o sistema blindando o consórcio, porque uma coisa parece ser o Banco Master, os ministros do Supremo Tribunal Federal, e parece que a imprensa, essa parte dessa velha imprensa que agora aposta no escândalo do Banco Master como uma moeda de cliques, né? De audiência, de visualizações, eles não colocam o INSS, eles não colocam o Lula, eles não colocam o filho do Lula, e agora nós temos uma possível grande bomba para o governo, que é o filho do Lula envolvido nisso tudo. Até onde, até quando isso vai ser blindado para que os números do Lula não caiam ainda mais? Já que pesquisas hoje mostramos, os números caíram
vertiginosamente, e se a imprensa fizer o papel da imprensa de noticiar, a gente sabe que o PT e a família do Lula também é um fundo, né, um poço sem fundo de corrupção. Família porque a gente sabe que envolve não apenas o filho, mas envolve o irmão, e envolve amigos, enfim. Vamos ver até onde essa blindagem vai. Piotr, antes de eu chamar o Marcília, quer só fazer um complemento em relação ao comentário anterior? Rapidamente, eu fiz menção ao presidente da CPI como voz combativa, que tem cobrado, inclusive o Supremo, recentemente cobrava o Supremo para liberar as informações que agora finalmente vão chegar de novo à CPI do INSS, o senador Carlos Viana, que preside a CPI do INSS, outra voz ativa em denunciar justamente os abusos que têm acontecido. E também o Alfredo Gaspar, que é relator da mesma CPI. E vale só lembrar, né, o Marcel Van Hatten, um deputado que até tempos atrás, né, acusou, inclusive, os abusos da Polícia Federal ali no plenário da Câmara. Inclusive, ele chegou a apontar os dedos para um delegado da Polícia Federal e foi indiciado. Imagina só, um parlamentar indiciado porque faz uma acusação. Enfim, esses tempos foram ruins, mas estão acabando. O Marcília, você já comentou aqui em outras oportunidades, né, a corrida para a delação premiada. Já que estão todos presos, eles querem correr porque o que ficar por último não vai mais ter o que contar na colaboração. Então surge agora o nome do Lulinha na história. Inclusive, só para complementar aqui, já jogo para você, Marcília, a defesa do Lulinha pediu ao Supremo, inclusive, acesso à investigação sobre os desvios de aposentadorias. O objetivo dos advogados é saber, então, se o filho do presidente Lula é alvo de apuração. O pedido foi enviado ao relator do caso, que a gente lembra é o ministro André Mendonça. Em nota, os advogados declararam que Lulinha não participou de desvios, não recebeu valores e não tem qualquer envolvimento no esquema investigado. A defesa também informou que se colocou à disposição do Supremo para prestar os esclarecimentos, mas que ainda aguarda acesso aos autos. A gente precisa lembrar que Lulinha não é formalmente investigado neste momento em relação à CPI do INSS, Marcília. E essa é a única coisa que me espanta, ele não ser investigado até hoje, né? O advogado, claro, tem que fazer o seu papel, mas dizer que o Lulinha não participou de nenhum desvio, mas o Lulinha parece que ele é o desvio. Porque ele é a curva de rio por onde tudo passa. É impressionante como todo mundo que, de alguma maneira, presta algum tipo de depoimento fala no Lulinha. É a figurinha mais carimbada dessa CPMI. O Lulinha está na boca de todo mundo. Na boca de Matilde, como diziam os antigos, não é? É impressionante. Então, assim, o Careca fala do Lulinha e fala muito. Fala que o Lulinha recebeu uma mesada, né, um mensalinho de R$300 mil. Ele, ia com ele para viagem de executiva para a Espanha, voltava, entregava a casa. Eu já até mencionei aqui, enfim, até de forma jocosa, que se não havia ali uma relação amorosa entre os dois, era uma sociedade sem dúvida alguma, porque não tem como. Como é que pode ter uma relação tão próxima? Tão próxima. Então, sem dúvida, algo de promíscuo havia. E em relação ao Lulinha e o Careca, que era o cabeça, literalmente, o cabeça dessa história toda. Ele era o centro dessa operação, né? Não tem, todo mundo passava de alguma forma pelo tal do Careca do INSS e sempre o Lulinha relacionado. Então, assim, bom, em primeiro lugar, me espanta até agora o Lulinha não ter sido ouvido, me espanta ele ter passado aqui pelo Brasil e depois ter ido embora sem que a presença dele aqui não tivesse ensejado alguma prisão, alguma cautelar, como o STF gosta, inclusive, de fazer com qualquer um e todo mundo, né? E me espanta agora que que os advogados digam que ele não participou de nenhum desvio. Agora, sobre a delação, a gente fala aqui, a Paula mencionou que eu falo sobre a delação, a corrida da delação, é o tal do dilema do prisioneiro. A pessoa está presa e fala assim, bom, se eu não delatar, as investigações vão chegar às conclusões daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei, de qualquer forma. Então é melhor eu delatar, isso é bom para todo mundo. Eu delato, consigo algum benefício e a polícia, com isso, antecipa as investigações em algum tempo, né? Não precisa passar pelo tempo necessário para saber aquilo que eu próprio estou delatando
delatando e já sei. Então, esse dilema deve estar ali na cabeça de todo mundo. Bom, se eu não delatar, eles vão conseguir saber de qualquer maneira aquilo que eu conheço, aquilo que eu tenho ciência. Portanto, melhor delatar. Isso pode gerar uma corrida realmente de delações e cada vez que essa corrida se inicia, mais a gente vai se aproximando da família do Lula. É o Lulinha, é o tal do Frei Chico, é a nora do Lula que tem escândalo do MEC também, daqui a pouco a gente descobre que está no meio desse rolo do INSS. Todo mundo da família do Lula está envolvido nisso, menos o Lula, menos o primeiro escalão do governo. Acredite se quiser. Mas o Lula já teve a conversa com o filho e disse É verdade. que o filho precisa falar a verdade, essa Marcílio. conversa eu queria ser uma mosca e ter presenciado o Lula virar para o filho e falar assim, olha, se você sabe o que você faz, mas diga a verdade, fale a verdade. Se você fez algo, diga a verdade e pague pelo que você fez. O Lulinha, se ele tivesse falado isso, certamente viraria para o pai e falaria, pai, pô, você tá de brincadeira comigo, né? Você não falou a verdade até hoje, vou eu falar. Aprendi com você, pai, vou mentir até o fim. Agora a gente fala sobre a manifestação no próximo dia 1º de março, para contar que o Pedro Pôncio, ex-integrante do movimento Sem Terra e influenciadores de direita, realizaram uma ação para mobilizar apoiadores para o ato do dia 1º de março na Avenida Paulista, intitulado Acorda Brasil. Hoje, Resort Itaiaiá, fomos lá em frente ao Banco Master mandar um recado para os tiranos, né, que após o carnaval estão sambando na cara dos brasileiros. Então nós nos juntamos, eu e outros influenciadores como o Lulipe, como o Flávio Amaral, com o Gessé pela Verdade, Josemar Filho e a nossa equipe fomos para lá fazer essa paródia para mandar um recado. O Brasil não suporta mais tanta injustiça. O Brasil acordou e o Brasil quer ver os corruptos presos, né? Bom, a gente lembra que os participantes utilizaram, então, trajes de banho e mostraram um cenário que simulava um resort com piscina, boias e óculos de sol. Cartazes exibidos no local traziam frases de convocação para o evento, incluindo referência aos 129 milhões de motivos para a participação da população no dia 1º de março. Carlo Cauti, a gente reforça, claro, que a Revista Oeste vai cobrir esse evento ao vivo, direto da Avenida Paulista, no próximo domingo. A gente exibe as imagens, aí nossa repórter Tawane Catan foi conferir aqui na Avenida Paulista, embaixo ali do vão do MASP, este momento ali, né, para trazer o Resort Itaiaiá, uma das avenidas mais importantes desse país, fazendo aí um deboche do ministro Dias Toffoli, o seu resort de preferência no Paraná. Pois é, Paula, assim, muita gente está desgostada com isso tudo. Interessante, porque esse caso, o caso da esposa do ministro Alexandre de Moraes, são casos que, comparados com a corrupção generalizada, são até, vamos dizer assim, em termos numéricos menores, mas pegaram no coração do brasileiro, pegaram na indignação do brasileiro, que não entende muito bem os bilhões roubados pelo Banco Master, mas entende os milhões roubados, ou pelo menos que foram destinados de forma, no mínimo, suspeita para o ministro Dias Toffoli via Resort Itaiaiá ou para a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Então, o brasileiro entende que tem algo muito errado lá em Brasília, algo muito errado no Supremo Tribunal Federal, que esse enriquecimento ilícito, ou pelo menos suspeito, que a gente que está aparecendo nessas semanas, é algo de muito, muito podre e que está gerando não consequências apenas para o ambiente político lá em Brasília, mas também para suas vidas cotidianas, porque as decisões tomadas pelo ministro do Supremo não são tomadas na base dos códigos ou da Constituição, e sim de interesses espúrios. Então, esses casos estão indignando muita gente e provavelmente estão também influenciando as preferências eleitorais da agora que a gente está vendo nas primeiras pesquisas, porque lembramos que Dias Toffoli foi nomeado pelo Lula como ministro do Supremo Tribunal Federal e os destinos dos dois estão, querendo ou não, entrelaçados e essa questão vai afetar também a popularidade do Lula agora em outubro. Agora a gente muda de assunto para falar que a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o projeto de lei antifacção, mas retirou a taxação das apostas esportivas que financiaria a segurança pública. O trecho que previa a cobrança de 15% sobre transferências para plataformas de bets foi retirado do texto final após decisão do plenário. O projeto agora segue para sanção presidencial.
O relator, o deputado Guilherme Derrite, retomou pontos da versão original da Câmara e aumentou penas para alguns tipos de crimes. O texto aprovado define novas regras para o combate ao crime organizado e também estabelece mecanismos mais rígidos de enfrentamento às facções. A votação foi simbólica. Agora, a gente exibe na tela os principais pontos da aprovação desse projeto de lei anti-facção. Então, temos aí a divisão igual de bens apreendidos entre União e Estados, criação do termo organização criminosa ultraviolenta, criação do tipo penal domínio social estruturado, proibição do auxílio reclusão para familiares de chefes de organizações criminosas, restrição do direito de voto para presos ligados a organizações e também criminosos chefes de facções deverão ser mantidos em presídios federais de segurança máxima. Marcília, tem vários pontos aí desse projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados. A gente lembra que tiveram algumas alterações no Senado. O relator na Câmara, o deputado Guilherme Derrite, procurou voltar ao texto original que foi aprovado inicialmente na Câmara dos Deputados, enrijecendo mais a legislação e principalmente as penas, né, para os líderes de facções criminosas. Tem um ponto em que inclusive vi o deputado Marcel Van Hatten comemorando muito, que é a questão de que presos provisórios não votem, não possam mais votar. Tem uma questão ali se isso seria constitucional ou não. Muito provavelmente isso será judicializado, né, Marcília? Mas tem pontos importantes aí que foram aprovados no projeto. Tudo é judicializado. O que não é judicializado nesse país? Eles retornaram, de fato, ao projeto que estava na Câmara e isso fez com que essa aprovação fosse a de um projeto mais duro do que aquele que estava no Senado, e essa é a boa notícia. É mais duro e mais rígida enfim, as definições que estão nesse projeto para os presos. A vida deles fica mais dura e o preso é tratado de forma mais rígida. É o ideal? Veja, não tem nenhum projeto que vai ser aprovado no Brasil que seja o ideal. Por quê? Porque, aliás, faz parte da democracia isso. A negociação de um projeto, a negociação seduz um, seduz outro, ajeita aqui, ajeita ali, enfim, nunca é o ideal. Mas é um projeto bem interessante. Inclusive o Derrite é uma pessoa que conhece o ramo, né? É do ramo, e isso é muito importante, conhece a segurança pública, isso facilita bastante, porque muitas vezes um projeto é aprovado com artigos que não pensam na consequência prática da aplicação da lei. Então faz a lei como se o mundo acabasse ali, mas o mundo não acaba ali, o mundo começa ali. Esse projeto sempre, ou qualquer lei, sempre acaba nas mãos de advogados e de juízes. E na hora da aplicação daquela lei é que são elas. Então é relevante que alguém que conheça a prática da segurança pública, sobretudo num ano como esse, em que não adianta aprovar projetos que são cortinas de fumaça, que na prática não sustentam a prática, não suportam depois o dia a dia da criminalidade. É importante que nesse ano, que a segurança pública é central para a discussão eleitoral, inclusive do país, a gente tenha um projeto feito ou elaborado com pessoas que conhecem como depois lá na ponta isso será aplicado. Essa questão do preso não votar, acho muito positivo e não acho nada inconstitucional. Na minha leitura, inconstitucional é você criar um mercado paralelo para político dentro de prisão. O preso é alguém que comete um crime, portanto é alguém que vai contra aquilo que a sociedade deseja. Aí você pega e cria para ele um político, cria para esse político um público de pessoas que vão contra o que a sociedade deseja ou estabelece. Isso não faz o menor sentido, né? A democracia, ela existe para as pessoas que estão dispostas a viver a democracia. Se você vai contra a democracia e acaba preso, me parece que, claro, enfim, há prisões ilegais, etc. Isso a gente tem que sempre contar no Brasil, mas de uma forma geral, se a pessoa está presa porque foi contra aquilo que foi estabelecido em sociedade. Então não faz sentido a gente criar um público para político que é de pessoas que querem exatamente viver à margem da lei. E outro ponto relevante que a gente viu até na arte que a gente mostrou é que o conceito de facção, né, ou o tratamento de facção criminosa passa a vigorar dentro do país. Isso é muito relevante, porque até então, inclusive eu vi uma fala do próprio Derrite dizendo
que o governo Lula tem tratado facção criminosa como se fosse uma organização social. E é verdade. Embora tenha organização social assim nomeada pelo governo Lula, né, e que é facção criminosa, mas a facção criminosa não é uma organização social. Então é importante que a gente desglamorize o preso e trate-o de forma rígida e desglamorize a facção criminosa e trate com a severidade e gravidade que elas têm. Isso está nesse projeto. Claro, precisamos ainda de um outro arcabouço de leis, precisamos de outras legislações, precisamos avançar ainda muito no combate à criminalidade e, sobretudo, às facções criminosas que estão tomando conta do país. Toda semana tem uma notícia de PCC, de Comando Vermelho, etc. Então, há muito ainda o que fazer, mas é um belo primeiro passo, tomara que siga adiante agora no Senado. Deixa eu aproveitar, Marcília, porque a nossa repórter Berenice Leite conversou mais cedo com o deputado Guilherme Derrite, ele que foi o relator desse projeto de lei antifacção e tirou algumas dúvidas. Enfim, vamos acompanhar essa conversa com o deputado Guilherme Derrite, que ocorreu em Brasília agora à tarde. Isso mesmo, Paula. Eu falo direto aqui da Câmara dos Deputados, onde conversamos agora com o deputado federal Guilherme Derrite, que foi o relator do PL antifacção, aprovado nesta terça-feira. Tivemos algumas modificações que vieram do Senado, né, deputado? No entanto, prevaleceu algo que o senhor, na verdade, já vinha lutando ali, batalhando para que o texto não ficasse com regras tão frouxas, digamos assim. Então, já começa essa entrevista, mais uma vez agradecendo sua presença, e gostaria de saber, com relação à cobrança ali dos bets, né, dessa taxação para ser revertido na segurança pública. Houve um desencontro de informações, o senhor era a favor, algumas lideranças contra. O que ficou acertado no final? Vai ter a taxação ou não? Primeiro, o meu parecer foi favorável. Em todo momento, eu disse que era necessário a gente buscar novas fontes de financiamento da segurança pública. Eu tive a experiência, vocês sabem, de ficar 3 anos como secretário de Segurança Pública no estado de São Paulo. Então, eu entendo que o governo federal deve participar de maneira mais ativa no financiamento da segurança pública, já que isso recai majoritariamente para os estados. Cerca de 80% do custeio do financiamento acaba caindo para os governadores. Então, por isso que no meu relatório, no meu parecer, foi exatamente igual estava a questão das seedbets que veio do Senado Federal pela aprovação dos 15% da taxação, porque era exclusivamente para o combate ao crime organizado, para o financiamento das forças de segurança. Infelizmente, isso foi objeto de um destaque, e esse destaque não foi para a rejeição do texto, mas a alegação de vários líderes partidários era de que esse tema não foi tratado na Câmara, e não foi mesmo. Então, ele não é que desprezou o texto, ele vai ser tratado agora como um projeto separado. É um trecho, uma parte, vira um novo projeto, já aprovado no Senado, que pode ser discutido pela Câmara. Mas eu vejo que o mais importante, na noite de ontem, para o Brasil, para o futuro do nosso país, é que nós aprovamos a legislação mais dura no combate ao crime organizado, retomamos o texto original da Câmara, que infelizmente foi desconfigurado completamente lá no Senado Federal. Então, é uma inovação jurídica importante, são 10 novos tipos penais específicos, é trazer a realidade das ruas para o texto jurídico, ou seja, indivíduo que está portando fuzil, que está utilizando barricada, que está exercendo domínio territorial em determinado território, até contestando a soberania nacional, por que não assim dizer, isso já volta num outro debate da questão de uma legislação antiterrorismo. De toda forma, é a legislação mais dura que vai fornecer segurança jurídica para a aplicação de uma legislação para punir com até 65 anos de prisão membros de organizações criminosas, com um mínimo de cumprimento da pena de 70% em regime fechado, podendo chegar a 85% em regime fechado, dependendo da liderança que exerça, da reincidência desses indivíduos. E, além disso, uma parte importante da descapitalização de bens de empresas que fazem a lavagem de dinheiro do crime organizado, ou seja, uma ação civil, independente, autônoma e imprescritível do Ministério Público para atuar na asfixia financeira enquanto a esfera penal, trânsito penal correm em separado. Por isso que foi um grande avanço. O texto do Senado tinha colocado essa ação subsidiária, ou seja, ia protelar, ia demorar para a gente conseguir. Eu lembro a vocês todos que nos assistem, infelizmente, como secretário de Segurança Pública, eu tive o desprazer de devolver um helicóptero para o André do Rep, um helicóptero que era usado pela Polícia Civil,
Nós acompanhamos, deve ter imagens disso, os policiais tirando o adesivo da Polícia Civil e detalhe, um helicóptero que era utilizado para fazer transporte de órgãos, para salvar a vida de pessoas. Então, para que isso nunca mais aconteça, essa legislação agora dá subsídios jurídicos para que a alienação de bens, descapitalização de bens sejam feitas de forma muito mais célere. Então, um grande avanço na legislação brasileira. Então, só para esclarecer, o senhor não foi contra essa questão que envolve taxação de bets para que os impostos fossem revertidos na segurança, não é isso? Não, de forma alguma. Infelizmente, eu fui... Tanto é que meu parecer está favorável pela aprovação, mas houve esse destaque, a gente espera que, de fato, agora esse projeto consiga tramitar futuramente aí na Câmara, ou esse ou qualquer outro projeto que venha aumentar a fonte de financiamento para a segurança pública. Deputado, mas convenhamos, o texto foi para o Senado e voltou muito ruim, né? O senhor praticamente teve que reaver tudo aquilo que tinha batalhado aqui para aprovar na Câmara. Agora, com relação à PEC da segurança, que também é uma proposta, uma prioridade do Executivo, como que o senhor avalia o texto? Eles falam em ter uma ação coordenada, quando, na verdade, o que a gente percebe é que eles querem ter o controle, né? Isso não acaba com o princípio do pacto federativo? O senhor acredita que esse texto é bom? Olha, tem que tomar muito cuidado, né? Porque o PT ele sempre coloca uma cortina de fumaça, com uma boa ação e, na verdade, busca sempre uma centralização. É o que eles buscaram também em vários outros pontos. A PEC original buscava muito isso, né? Criava diretrizes de natureza obrigatórias para os estados, ou seja, uma diretriz única que cada estado tem que seguir do governo federal. E detalhe, né? Eles são péssimos em várias áreas, mas na segurança pública eles conseguem ser pior ainda. Não conhecem absolutamente nada sobre o tema, tem muita dificuldade. Aliás, não fui eu que falei que o traficante é uma vítima de usuário, são eles que falam que bandido é vítima, é coitadinho, e nós trabalhamos com uma outra visão de mundo, a visão de mundo que quem comete crime tem que ser punido e punido adequadamente pelo crime que cometeu. Mas o texto do relator, o deputado Mendonça Filho, corrigiu muita coisa do texto que veio do governo federal. Em especial, eu vou apresentar um ponto muito específico aqui, a redução da maioridade penal. Isso ser decidido pela população através de um referendo, ou seja, o último referendo que nós tivemos foi, salvo engano, 2005, por conta da questão da comercialização de armas. E a maioria da população que não foi respeitada até hoje. A maioria da população entendeu que era favorável à comercialização, uso, porte, posse de arma de fogo. Infelizmente, várias leis vieram para inviabilizar na realidade, na prática, essa comercialização que foi aprovada pela população. Mas chamar um referendo para deixar a população decidir sobre a redução da maioridade penal, eu acho que é um golaço, um grande avanço. Assim como foi, e eu esqueci de mencionar, no PL antifacção votado ontem, nós cerceamos o direito de voto dos presos provisórios no Brasil. É um absurdo deixar esse benefício, deixar o criminoso decidir o futuro do nosso país mediante o voto. E uma outra questão é o fim do auxílio-reclusão para criminosos que cometem crimes graves, que são membros de organizações criminosas. Excelente. Agora, deputado, hoje, né, nesta quarta-feira, o senhor esteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro e gostaríamos de saber como foi esse encontro, o que os senhores conversaram, como é que ele está, quais são suas impressões? Olha, foi uma visita de um amigo que quer o bem do presidente Bolsonaro, que, assim como milhões de brasileiros, não concordam com a injustiça que o presidente está sendo submetido. Aliás, essa anistia, ela é mais uma anistia humanitária, não só para o presidente, mas para milhares de brasileiros presos injustamente. Um absurdo, por isso nós estaremos na Avenida Paulista no domingo, buscando isso. Claro, o veto, a derrubada do veto da dosimetria, mas muito mais do que isso, pela anistia geral, ampla e restrita de todos os presos políticos do nosso país. Mas eu, com muita preocupação, vejo o presidente Bolsonaro mal de saúde ainda. A questão dele ir imediatamente para uma prisão domiciliar seria fundamental. É uma questão humanitária, como eu mencionei anteriormente. Mas mesmo assim, com todas as dificuldades, o presidente Bolsonaro é um guerreiro, é um homem assim iluminado, um idealista que mesmo com todas as dificuldades que está passando, as injustiças, ele está lá com o rascunho dele, falando com o senador Flávio Bolsonaro. Eu não sabia que eu visitaria no mesmo dia, mesmo horário, o senador Flávio Bolsonaro estaria junto. Até perguntei ao presidente se não queria ficar mais à vontade, enfim, pai e filho ali. Eu acabei acompanhando 100% do que foi debatido ali.
Aí, então, trecho dessa entrevista, deixa eu agradecer a gentileza do deputado Guilherme Derrite de conversar com a nossa reportagem e também, claro, a nossa repórter Berenice Leite, que conseguiu conversar, então, com o deputado, trazer esses esclarecimentos em relação à aprovação do projeto de lei antifacção, também da visita que o deputado Derrite fez ao ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã de hoje. Deixa eu só fazer uma correção, Marcília queria fazer em relação ao PL, que não vai mais voltar para o Senado, agora passa direto para a sanção presidencial do presidente Lula. É isso, né, Marcília? É isso, eu tinha falado que vai agora ao Senado, foi aqui alertado pelo meu colega Piotr, e, de fato, como já veio do Senado, mesmo havendo alterações na Câmara, ele segue direto para a sanção, o que também... a sanção presidencial é sempre uma dúvida hoje em dia. Sim, pode ocorrer vetos e aí a gente precisa acompanhar aí como o presidente Lula vai se posicionar em relação à segurança pública. E a deputada Érica Hilton deverá ser indicada para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara. A escolha foi feita em acordo entre partidos e deve ser submetida à votação na próxima semana. Se confirmada, Érica Hilton será, então, a primeira mulher trans a ocupar a presidência do colegiado na história do parlamento. Ela afirmou que pretende ampliar o debate sobre políticas de gênero e incluir na agenda o tema do transfeminicídio. Consta, eu começo com você, mas como única mulher da bancada, me sinto à vontade para protestar em relação a essa indicação. Com toda a razão, né? É ridículo. É ridículo, é mais uma vez homens biológicos ocupando espaços femininos, né? Não por acaso está rolando uma autofagia dentro desses movimentos identitários e o feminismo está um tanto incomodado com o movimento trans, né? Porque hoje em dia o homem acha que é mulher e entra no ringue e bate, espanca mulheres, né? Em disputas, inclusive, de vários esportes, as mulheres estão sendo prejudicadas. Né? É ridículo ter uma comissão sobre mulher e um homem biológico, eu não gosto da expressão mulher trans, é um homem biológico, né? Talvez confuso, eu sei que isso hoje em dia no Brasil pode dar problemas, né? Porque o movimento trans é muito estridente, aqui nos Estados Unidos já estamos em outra pegada, porque desde o começo do governo Trump 2, ele deixou muito claro que para efeitos de governo federal existem apenas homens e mulheres, né? Como o DSM também concorda, mas a verdade precisa ser dita. Imagina, ela vai tratar dos casos sobre saúde da mulher, ela vai dar dicas sobre questões da maternidade, né? É óbvio que não, porque ela não é uma mulher, né? Então, é realmente lamentável que a gente tenha chegado a esse ponto de pagar pedágio para uma turminha barulhenta e colocar, na melhor das hipóteses, vai lá, né, um homem confuso, né, porque eu quero lembrar que no DSM consta lá também anorexia, né, e se alguém pesa 35 quilos e acha que está gordo, a gente não recomenda uma dieta para essa pessoa. A gente sabe que existe ali um problema, um distúrbio, né? Enfim, mas eu acho lamentável que, uma vez mais, as mulheres estejam perdendo espaço por conta de uma ideologia um tanto esquisita que ignora a ciência, né, a biologia. Diga, Marcília. Olha, bom, a primeira coisa que a gente tem que fixar aqui é o seguinte, é um homem biológico, né? Então, como foi dito. Então, tecnicamente, porque isso não é preconceito nenhum. Né? Uma coisa é você conceder direitos a uma pessoa que é um homem biológico e desejou, optou, enfim, orientou, se chama o que quiser, enfim, para se tornar mulher trans, enfim, esse é o nome que querem dar, deem. Agora, a questão é o seguinte, não é uma mulher biológica. Se você faz uma comissão da mulher, é para que tenha pautas relacionadas a uma mulher biológica. A mulher biológica, ela engravida, ela tem menopausa, ela menstrua, ela tem questões que são delas. Se não é para ter uma comissão que trate das questões que uma mulher biológica possui, então não tem por que ter a comissão da mulher. Então tirem a comissão da mulher. Se uma pessoa que não é uma mulher biológica pode ocupar esse cargo, então não faz sentido. Só faz sentido uma comissão da mulher
se for para questões relativas à mulher serem tratadas dentro da comissão. Senão eu chego e falo, bom, então vou botar um analfabeto para tratar da comissão de educação, porque afinal de contas, enfim, qualquer coisa vale. Me parece que esse é o grande problema. A gente precisa parar com essa história de pensar que, reconhecer que mulher trans é homem biológico é preconceito. Porque senão a gente parte de uma premissa de que todo mundo é mulher e qualquer coisa vale. Não é assim. Nós estamos diante de políticas próprias que uma comissão da mulher deve tratar, assim como uma comissão de educação tem questões próprias, uma comissão que você pensar o quiser tem as suas pautas próprias relacionadas àquele objeto. O objeto daquela comissão. Se nós pervertermos isso, bom, então não tem sentido ter a comissão da mulher. Quer complementar, Cáutio? Eu estava dando uma olhada nas atribuições da Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher, né? Uma delas é o monitoramento da saúde materno-infantil, neonatal, programas de apoio a mulheres em estado puerperal, né? Ou seja, das mulheres, claro, que passam por esse período que só mulheres, né, que só mulheres biológicas, quem nasce com útero, pode ser mãe, pode engravidar, e agora a gente corre o risco de ter um homem biológico à frente desta comissão. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Lembre-se de fazer a sua inscrição no canal da Revista Oeste, de ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.